Boa tarde a todos. Estamos iniciando mais uma live pela Escola da Advocacia Geral da União. A nossa convidada de hoje é a doutora Priscila Faricelli. Deixa eu admitir ela aqui. Agradecemos a todos que estão entrando para participar da nossa live. Doutora Priscila, já te solicitei a ela aí. Olá! Tudo Tudo bem? bom, Rita? Tudo bem? Quanto tempo, hein? Obrigada pelo convite de novo e por, enfim, também aí incentivar o tema. Sim, Fica ruim se ficar de lado assim ou não? você fica deitada. Ah, então tá bom. Não tem jeito, tem que fazer em pé a live. Tá bom. E aí, Pri, tudo bem? Tudo ótimo. Na correria e Na seguimos aqui. correria sempre, né? É, Sempre. Isso não tem jeito, faz parte. faz parte. Mas não podia deixar de fazer essa live de jeito nenhum. Tô sabendo, né? Acompanhei toda a gestação desse processo aí. Foi uma, Quase um filho, quase um filho. foi uma longa gestação e agora finalmente se tornou realidade, né? Nem fala, muita alegria, é praticamente um filho nascendo mesmo. E é muito bom, na verdade, ter esse momento aí de podermos agora parar de conversar sobre o assunto em tese e cada vez mais termos uma perspectiva concreta, né, da arbitragem tributária. Sim, eu vou apresentar a doutora Priscila, fazer uma brevíssima apresentação aqui. A doutora Priscila é advogada tributarista, super atuante, graduada em Direito pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Processual Civil pela Escola Paulista de Direito, mestre em Direito Tributário pela Universidade de São Paulo, membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do IBDP, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, ela é coordenadora, né, do grupo de tributário do CEBAR, é membro do Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, o CBPEG. Fizemos vários projetos em parceria, a Escola da Advocacia Geral da União, PGFN, EMAG do TRF da Terceira Região, CBPEG. Temos, inclusive, aí, pesquisas publicadas, né, Pri? Com E muita honra. é membro do Centro de Estudos Avançados de Processo Civil. Tivemos a oportunidade de fazer vários eventos a respeito do tema da arbitragem tributária, em parceria com a PGFN, na Escola da AGU, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, o Núcleo de Estudos Fiscais, o grupo também que estuda métodos adequados de resolução de conflitos tributários, e a Pri esteve em todos eles. É uma grande especialista no tema. O tema foi objeto, né, da sua dissertação de mestrado, defendida na USP, sob orientação do professor Carlos Alberto de Sales. Eu até publiquei a fotinho do livro, que foi o livro que me impulsionou a estudar arbitragem e transação tributária. Foi publicado em 2014 pela editora Gazeta Jurídica, na coleção MESC, coordenada pelos professores Kazuo Watanabe e Ada Pellegrini Grinover, a saudosa professora Ada. Saudosa de E todos nós. eu vou até mostrar, eu deixei os livros separados aqui. Peraí. Ai, quanta honra, Rita! Não, eu me perco aqui, sabe? Aqui, ó. Tô me achando Arbitragem aqui com o suporte. tributária. Vamos lá. Peraí. Não, aqui. Peraí. Eu tava com a primeira edição. Esse aqui é o livro da Pri, ó. Ah, é mesmo. Na arbitragem tributária. E agora tem esse daqui, né? Eu participei da primeira edição. E que agora já está na segunda edição. Essa super coletânea aqui, está até mais robusta agora. Foi coordenada pela Pri, pela Andrea Macito e pela Tatiana Psitelli, pela editora RT.
E Isso vários mesmo. artigos interessantes aqui sobre a arbitragem tributária, desafios institucionais brasileiros e a experiência portuguesa. E nós participamos também de uma obra internacional, né, Pri? É Isso, uma obra coordenada lá pelo Instituto, como que chama? pelo CAD, Foi pelo CAD? ou da SCAL, Acho que era o SCAL, pela SCAL. SCAL, o professor Francisco. Isso. Participamos até de um evento lá, porque o Portugal é um país pioneiro, né, na adoção da arbitragem tributária. Já há alguns anos que eles têm arbitragem tributária lá, e isso implicou na ampliação da atuação na obtenção de soluções mais céleres para para as disputas tributárias lá em Portugal. Eles usam amplamente a arbitragem. E aí, vários eventos, e esse livro traz aí o direito comparado à experiência portuguesa. E na live de hoje nós vamos abordar os desafios para a implementação da arbitragem tributária no Brasil, né? A gente usa Portugal como referência, mas nossos desafios são um pouco diferentes. Pela dimensão do nosso país, né? Pela complexidade da nossa federação brasileira, que temos aí 3 esferas, né? Municipal, estadual e federal. E nós falaremos, então, dos projetos que existem, né? Temos aí o projeto do senador Anastasia, que foi o ano passado, que é o projeto de lei 4.257 de 2019. E agora nós tivemos esse projeto de lei 4.468 de 2020, de iniciativa da senadora Daniela Ribeiro. E esse projeto que eu tenho acompanhado aí a gestão há alguns anos, né? Já faz alguns anos que ele está sendo estudado. Então, é um projeto que teve um longo período de gestação, né? Que foi discutido com todos os interessados, né? Muitas discussões realizadas no ambiente acadêmico, com a participação da Procuradoria da Fazenda Nacional, com a participação de advogados tributários, professores, professor Heleno, professora Salma Lemes, grandes referências aí do direito tributário que participaram das discussões a respeito desse anteprojeto. E nós vamos começar falando, então, Pri, desses 2 projetos, a grande diferença entre eles, né? Que o projeto do senador Anastasia, que é do 4.357 de 2019, ele não trata só da arbitragem, né, Pri? Ele trata da execução administrativa e aborda a arbitragem, né? Então, ele acaba envolvendo aí outros temas. E o anteprojeto agora, que recentemente, né, foi de iniciativa da senadora Daniela, já é mais específico. Então, eu queria que você falasse para a gente aí dessa diferença dos projetos. Bom, obrigada primeiro, Rita. É uma honra estar aqui. E para quem acompanha esse tema há tantos anos como você, certamente sabemos que estarmos hoje num ambiente de debate sobre um projeto de lei concreto já é um avanço extraordinário. A gente sabe o quanto esse tema é polêmico, o quanto existem muitas barreiras a serem ultrapassadas para a efetiva implementação da arbitragem tributária. Mas o fato é que estamos aqui discutindo sobre um projeto que já é concreto, que de fato, acho que a primeira versão desse projeto é de 2016. Então, assim, já está sendo trabalhado há muito tempo e certamente depois de muitas mudanças e muitos ajustes, esperando o momento certo para ser levado, e o que agora veio a ocorrer com a iniciativa legislativa da senadora Daniela Ribeiro, que teve muita coragem, inclusive, de propor esse assunto, é um assunto polêmico. E como você comentou, Rita, pela primeira vez a arbitragem tributária é incluída num projeto de lei sem estar vinculada à execução administrativa, né? Então, acho que esse já é um dos grandes pontos que a gente gosta de ressaltar sobre esse projeto, porque os projetos de lei de 2009, que foram de autoria do então ministro Luiz Adams, que hoje é um advogado também militante, e o projeto que teve iniciativa da professora Anastasia e que tem a participação direta da Procuradoria do Distrito Federal,
trazem a arbitragem tributária aliada à execução administrativa. E todos sabemos que são dois temas polêmicos, eu acho que aqui a ideia não é avaliar nenhum nem outro, mas existe certamente muita resistência em validar a execução administrativa, principalmente se a gente pensar numa perspectiva de funcionalidade, de devido processo legal, de você ter expropriação de bens sem um ato jurisdicional, né? Que eu acho que isso seria certamente muito prejudicial. Então, um dos pontos que a gente ressalta muito nesse projeto é: temos dois assuntos polêmicos, vamos dividir. A arbitragem tributária é um assunto polêmico que tem que caminhar por si. Da mesma forma, a execução administrativa, se for ter uma iniciativa legislativa, que seja para a execução administrativa e não aí vinculada à arbitragem tributária. Então, acho que o projeto Professora Anastasia, que está atualmente também tramitando no Congresso Nacional, traz os dois institutos juntos. Então, esse é um elemento bastante importante para que esse projeto avance e tenha uma autonomia do tema da arbitragem. Sim, nós louvamos as duas iniciativas também. Admiro muito o trabalho do senador Anastasia, que também já esteve conosco em vários eventos. A única coisa que você bem colocou, que ele traz dois assuntos muito polêmicos e que ainda precisam ser amadurecidos, né? A questão da execução administrativa é algo que precisa ser mais amadurecido, né, no projeto. Então, me parece que essa proposta de vocês é uma proposta mais simples, mais restrita, né? E que foi muito discutida já. Então, talvez essa seja a grande vantagem desse projeto, né? Que ele já foi discutido em muitos ambientes, com todos os que participam aí do direito tributário, né? E por ser um projeto especial para a arbitragem em matéria tributária, né? Muito se discutiu sobre isso também, porque agora com a administração pública tão atuante em arbitragem, né? Nós tivemos um painel na quarta-feira com o núcleo especializado em arbitragem da Advocacia Geral da União, falamos tanto da arbitragem na administração pública, né? Algumas pessoas perguntam, mas por que precisa de uma lei especial para a arbitragem tributária, né? A discussão a respeito da disponibilidade do crédito tributário, né? Por que é necessário essa lei específica? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da necessidade dessa lei específica quando se fala em matéria tributária. Bom, acho que o primeiro ponto é importante assim, deixar muito claro que esse projeto é da senadora. Na verdade, ele é fruto de um estudo acadêmico, de um anteprojeto que foi elaborado no meio acadêmico. E aqui eu já trago mais uma característica muito grande desse estudo, como você bem ressaltou, Rita, que é um amplo debate com os envolvidos, não só com a PGFN, você pessoalmente participou de alguns, não temos nem como contar aqui, porque já foram muitos, mas também com a magistratura, com as procuradorias estadual, municipal. De fato, foi um projeto bastante debatido. E por que fazer um sistema paralelo ao da lei de arbitragem? E esse é um ponto que, inclusive, a professora Selma Lemes, como arbitralista e que participou muito ativamente também nesse anteprojeto, que hoje é o projeto de lei encaminhado pela senadora Daniela Ribeiro, ela bate muito nessa tecla e foi uma grande mudança, na verdade, que a partir do momento em que os arbitralistas passaram efetivamente a também trabalhar nesse projeto, a gente conseguiu desenvolver, que foi a necessidade de você desvincular a arbitragem tributária da arbitragem comercial da Lei 9.307 de 96. A professora Selma, como muitos devem saber, ela é uma das coautoras do anteprojeto da Lei de Arbitragem, lá de 96, e também da alteração que foi feita na Lei de Arbitragem em 2015. E essa alteração, um dos pontos específicos foi justamente a necessidade de que haja de que o poder público pode efetivamente participar de arbitragens contratuais envolvendo litígios decorrentes de contratos celebrados pela administração pública, né? Então, a administração pública passa a, pela lei, poder expressamente participar de arbitragem no que tange a direitos patrimoniais disponíveis.
E uma pergunta que eu faço, que eu fiz muitas vezes para a professora Selma, foi, mas professora, já era uma prática concreta, a arbitragem já acontecia envolvendo o poder público, em questões contratuais envolvendo o poder público. Por que fazer a mudança da lei no momento em que tanto a doutrina quanto a jurisprudência já aceitavam com uma certa tranquilidade a arbitragem envolvendo o poder público? E aí, a resposta da professora Selma e de muitos outros arbitralistas é muito no sentido de que, olha, já acontecia, mas a lei podendo, trazendo isso expressamente, acabou abrindo não só a possibilidade de novas regulamentações com fundamento expresso na lei, mas também afastando o receio de algumas autoridades públicas atuarem, participarem e assinarem contratos com cláusula compromissória, porque aí não, uma vez que esteja na lei, não havia dúvida de que isso é possível, muito embora fosse uma prática já real, já existente, já reiterada. O que se percebeu após a mudança da lei de arbitragem em 2015 com essa inclusão foi um alargamento muito grande das hipóteses concretas em que a arbitragem passou a ser permitida. Então, esse é um elemento bastante importante e vai um pouco na linha do que você comentou, Rita. Precisa de uma regulamentação especial para a arbitragem tributária? E aí nós temos que pensar um pouco no que a lei de arbitragem tradicionalmente regula. Regula questões contratuais e comerciais entre partes aptas a celebrar contratos. Então, você não tem um conflito de família, por exemplo, levado para arbitragem, até porque tem uma questão de disponibilidade do direito. As relações jurídico-tributárias, elas são realmente muito sui generis, porque o fisco arrecada tributo, cobra tributo, por uma atividade vinculada, não é contratual a relação entre o fisco e contribuinte. Da mesma maneira, o contribuinte não opta por ser um contribuinte, né? Ele, a partir do momento em que a pessoa fere renda, ela é contribuinte do imposto sobre a renda. Então, isso é uma consequência de um ato jurídico que, em aspectos tributários, se tornou relevante para fins de gerar uma receita que é destinada ao custeio do Estado. Nada mais é isso do que o tributo. Então, o cuidado que se teve em criar um sistema paralelo à da lei de arbitragem é justamente para evitar que, em razão das particularidades que certamente vão ser inerentes à arbitragem tributária, a gente tenha algum tipo de diálogo com a arbitragem comercial no sentido de práticas da arbitragem comercial que não possam ser acampadas por uma arbitragem tributária sejam trazidas, e, em contrapartida, aspectos da arbitragem tributária possam prejudicar costumes e questões mais consolidadas já na arbitragem comercial. Inclusive, os arbitralistas, eles têm um receio muito grande. Quando você fala em arbitragem tributária com muitos deles, eles falam, isso não é arbitragem, você pode chamar do que for, menos de arbitragem. A gente tem realmente um receio justamente em razão dessa especificidade, mas o fato de você criar regramentos autônomos, independentes, mitiga realmente o risco de uma prática trazer algum prejuízo para outra. Então, justamente essa é a opção de repetir a lei de arbitragem. Então, a gente, na verdade, incorporou para a lei da arbitragem especial tributária, por isso até que ela não é uma arbitragem tributária, ela é uma arbitragem especial tributária, poderíamos chamar de arbitramento tributário, a questão de nomenclatura pode ser qualquer uma, a opção aqui foi para uma arbitragem especial tributária para diferenciar da arbitragem comercial da Lei 9.307 e os institutos que estão na 9.307 foram trazidos todos para esse projeto de lei. Então, muitas pessoas perguntam, por que não existe uma aplicação subsidiária da Lei 9.307? Porque não cabe. Né? Então, todos os institutos que estão na 9.307 e que são relevantes para a arbitragem tributária foram ou repetidos ou adaptados, de modo em que a gente não tem essa sobreposição e necessidade de aplicação subsidiária, o que não acontece, por exemplo, com o Código de Processo Civil. Temos algumas... Existe a possibilidade de, em alguns momentos, você ter uma aplicação subsidiária do Código de Processo Civil que não se aplica, de fato, para a lei de arbitragem. Então, essa realmente é uma importância de você criar para a arbitragem especial tributária um sistema e uma regulamentação absolutamente independentes da
arbitragem comercial regulamentada pela 9307. A gente tem falado muito sobre métodos adequados de resolução de conflitos tributários, né? Falamos bastante da transação tributária, que inclusive nós temos um artigo, né, publicado juntas, que é um meio consensual, né, de resolução de disputas tributárias. Falamos já, né, da importância, né, desse diálogo entre fisco e contribuinte. Então, eu acho sempre importante a gente fazer aqui a distinção dos métodos consensuais para os métodos heterocompositivos, né? A arbitragem especial tributária, ela vem aí como um método heterocompositivo, né? Distinto do judicial, onde nós vamos ter o árbitro no lugar do juiz, né? O árbitro vai solucionar o conflito, mas vai ser uma solução impositiva, né? Não tem... E outra coisa que a gente sempre fala muito, né? Que as pessoas perguntam, né? Por causa do problema que nós temos aí, especialmente no âmbito tributário, de ter aí tantas ações, né, judiciais que ficam aí o maior número aí de abarrotamento de causas no judiciário, se a arbitragem judiciária, se a arbitragem tributária viria aí como uma solução para esse problema aí de desafogar o judiciário, né? Apresentando aí como um mecanismo alternativo que vá assim substituir e diminuir o número de ações no judiciário. E não é o intuito, né, desse projeto, não é o intuito de todo esse estudo que foi realizado aí, que seria a opção de colocar um meio adequado para solucionar determinadas controvérsias, né, e não para desafogar o judiciário. Não diminui a litigiosidade, acaba diminuindo, né? Porque pode trazer aí questões muito complexas aí que gera realmente uma disputa, uma discussão muito grande, uma incerteza, uma morosidade aí para arbitragem, né? Mas o principal foco não é desafogar o judiciário, né, Pri? É ter essa possibilidade desse mecanismo mais adequado para determinadas disputas, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o objetivo, o principal objetivo desse projeto de arbitragem especial tributária. Rita, eu acho que esse comentário que você fez me remeteu imediatamente ao nosso estudo do CBPEG, né, que a gente fez em parceria do CBPEG com a AGU, que mostrou, e aqui já vamos fazer propaganda dele, porque os resultados são muito bacanas. Como você comentou, realmente as ações tributárias têm um impacto bastante relevante no total de ações em andamento. Nós sabemos que pelos levantamentos do CNJ, do Justiça em Números, são as execuções fiscais, que é uma fatia dos assuntos, dos processos judiciais tributários, representam hoje 38% de todo o contingente de processos judiciais em andamento no Brasil. E o estudo que nós fizemos em parceria entre o CBPEG e a Advocacia Geral da União e a EMAG foi justamente no sentido de verificar os impactos do regime diferenciado de cobrança do crédito tributário, que é uma muito louvada iniciativa da PGFN de desjudicializar determinadas execuções fiscais e migrar para uma cobrança administrativa. E o nosso estudo mostrou um impacto muito grande, não só em redução de ações em andamento, como em aumento de arrecadação, que era justamente um dos receios, né? Muitos tinham a falsa ideia de que ao se desjudicializar uma execução fiscal, você abandonaria as iniciativas de cobrança de crédito. E o que o estudo mostrou foi justamente o contrário, de que ao se desjudicializar uma cobrança de execução fiscal de pequeno valor e fazer um trabalho administrativo direcionado para uma efetiva cobrança daqueles créditos, você tem um aumento de arrecadação. E por que eu acho importante trazer esse estudo e essa conclusão aqui nesse momento? Porque a gente tem que pensar, voltando aí ao que você disse também, Rita, sobre os métodos adequados. Cada conflito tem um método específico que vai ser melhor para solucioná-lo. Né? Então, eventualmente, as cobranças de crédito tributário de pequeno valor, a gente chegou à conclusão de que em algumas varas de execução fiscal, mais de 50% das execuções foram
desjudicializadas e foram arquivadas por conta dessa iniciativa da PGFN. Então, a gente realmente sabe que tem uma mudança bastante relevante em termos de quantidade de casos. E isso aumentou a arrecadação. Por quê? Porque a cobrança foi feita da maneira correta. Da mesma forma, nós temos mediação, nós temos conciliação, nós temos o processo judicial, que também são métodos adequados para determinadas espécies de conflito. Como você bem comentou, Rita, a arbitragem, como feita e como aconteceu no Brasil, ela não tem uma intenção de desafogar o judiciário. Se nós olharmos o levantamento, por exemplo, o CESA faz um levantamento anual, o CESA é o Centro de Estudo da Sociedade de Advogados, ele faz um levantamento anual de arbitragem e ele traz a quantidade de casos que foram julgados pelas câmaras de arbitragem. É uma quantidade muito pequena de processos e de conflitos solucionados se a gente comparar o contingente de 80 milhões de ações judiciais que tem no Brasil. A característica da arbitragem não é certamente para trazer muitos conflitos do judiciário, mas ela tem uma característica hoje na arbitragem comercial, que é o que a gente tenta replicar aqui nesse racional da arbitragem especial tributária, que é direcionar os conflitos que são fáticos, ou seja, que são relacionados a controvérsias fáticas e que são muito complexos. Por quê? Porque a arbitragem, ela não se mostra uma forma de solução de conflito de massa. E aqui abro até um parênteses para mencionar, que inclusive a professora Selma tem inaugurado, em algumas situações, um procedimento de arbitragem expedita, ou seja, uma arbitragem com árbitro único, e um rito diferenciado para conflitos menores. Mas aí a gente já pensa numa arbitragem tributária com árbitro único, todo mundo já vai ficar um pouco assim, porque realmente a gente tem muito a caminhar ainda, a desenvolver para tentar pensar em algum tipo de arbitragem que possa acomodar conflitos menores. Aí eu gosto mais de pensar eventualmente numa mediação ou numa conciliação, ou numa desjudicialização, como fez aí o RDCC. O ponto aqui é pensar que a arbitragem tributária, seguindo o que nós aprendemos com a arbitragem comercial, ela serviria para desjudicializar, para retirar do judiciário, né, para buscar uma forma adequada de solução de conflitos que são grandes, que são complexos e que certamente demandam uma especialidade técnica, que eu acho que aqui é o grande ativo da arbitragem, você permitir que os conflitos sejam solucionados a partir de uma especialidade, de uma especificidade técnica muito grande, e aí a gente pode, se você quiser depois até entrar um pouco nas características dos árbitros, porque isso vai um pouco em linha com essa. Nós vamos entrar. Eu vi aqui o comentário da Flora, né, que a arrecadação teria um aumento considerável, só com essa projeto aí do RDC, né, de tirar, arquivar os processos, né, absolutamente irrecuperáveis, né, em que a gente verifica que não havia, né, nenhum bem penhorável, que eram créditos realmente absolutamente irrecuperáveis, e da efetiva aplicação ao artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, nós aumentamos em mais de 600% a arrecadação em execução fiscal, né? Na questão da arbitragem, você vê que não é a quantidade de processos, né? Levantamento de dados pela própria PGFN identificam, né, que realmente 1% do total dos processos são responsáveis por 62% do total da dívida ativa da União, né? Então, são realmente aí os grandes devedores, né, que se concentram em poucos processos, mas que em valores são extremamente significativos, né? E de acordo com a PGFN, mais da metade, né, dos processos que nós temos aí, mais da metade da dívida ativa da União é irrecuperável. Então, nós temos que ter aí mecanismos mais adequados, né? Mais adequados. Tratar como demanda de massa aquelas questões mais simples, menos complexas, né? E essas questões de alta complexidade, como a Priscila colocou, que exigem aí uma especialidade, mesmo uma expertise do árbitro,
que é difícil para o juiz ter, né? São questões de classificação, né? Que a gente sempre dá aí os exemplos, né? Para que as pessoas possam aí visualizar a importância de se ter aí um mecanismo adequado para solucionar determinadas questões, de fato, como você colocou aqui, são importantes, né? Porque isso pode não trazer desafogar o número de processos, mas pode trazer uma grande efetividade de solucionar de forma mais adequada a determinados conflitos, né? Então, por exemplo, 70% dos processos da terceira seção do CARF tratam do conceito de insumo, né, usado no IPI para créditos de PIS e COFINS. Né? Isso é uma questão que está aí muitos anos em discussão no STJ, e tem repetitivo, mas aí o repetitivo diz, né, que insumo é aquilo que não é essencial à cadeia produtiva. Então, continua aí conceitos vagos, né? O que não é indispensável ao processo produtivo, então, não é insumo. Continua aí um conceito jurídico indeterminado, né? Isso traz aí cenários de incerteza, se combustível seria... O combustível que é utilizado no transporte das mercadorias seria insumo, se não seria insumo. Então, traz aí essa possibilidade de haver interpretações diferentes e o contribuinte muitas vezes fica perdido e a solução de consulta realizada na Receita Federal não é suficiente para trazer a segurança jurídica necessária. Então, para essas questões aí de classificação, né, de conceitos indeterminados, que nossa legislação é super complexa e está repleta desses conceitos, seria muito interessante se ter uma arbitragem tributária, né? Que é essa a proposta aí do anteprojeto dessa arbitragem especial tributária, para dirimir esses tipos de conflitos, né? Então, eu queria que você aprofundasse só mais um pouquinho nessa questão, né? Porque qual é o objetivo maior desse projeto de lei trazido aí, então, pela senadora Daniela? Bom, então acho que um pouco em linha com o que você falou, vamos pensar como que nós temos hoje em termos de fluxo de discussão sobre essas questões técnicas. Então, eventualmente, uma empresa tem uma dúvida de classificação fiscal, o fisco não concorda, inicia-se uma discussão, a lavratura de um auto de infração em razão dessa discordância, seguida por uma discussão administrativa, que por vezes leva aí 3, 4, 5 anos para ser concluída, considerando aí todas as instâncias percorridas. Se o contribuinte perde, ele migra a discussão para o judiciário, pede um laudo pericial técnico, seja de engenharia, seja de um zootecnista, seja um contador, seja um médico, enfim, alguém apto a dirimir aquela controvérsia. Tem esse laudo pericial em primeira instância e, na maioria das vezes, o processo depois do laudo pericial na esfera judicial demora aí uns 10 anos para ser julgado de acordo com a conclusão do laudo pericial, porque nesses casos técnicos, quem julga é o técnico, não é o judiciário. Normalmente o juiz aplica as normas de acordo com as conclusões técnicas. Então, é realmente uma janela muito importante para abreviar o tempo das discussões e permitir que uma decisão mais técnica possa ser aplicada ao caso, até mesmo porque as partes, conhecendo a real natureza do seu conflito, elas vão poder, e aí essa é uma das características da arbitragem especial, escolher os especialistas mais adequados para solucionar aquela controvérsia. Então, acho que esse é um dos grandes ativos da arbitragem especial. E para que ela serviria, então? Nós temos aqui uma trava bastante relevante, que é justamente sobre a possibilidade de você ter uma sentença arbitral extinguindo um crédito tributário, né? Isso a gente já discutiu muitas vezes, né, Rita? Opiniões contra, opiniões a favor. E a opção aqui no anteprojeto e hoje projeto de lei, que foi bastante debatida, inclusive com a PGFN, na pessoa da Rita e de outros procuradores e procuradoras que sempre estiveram abertos ao diálogo e buscam também uma melhora do ambiente de contencioso tributário no Brasil, é no sentido de que, como o Código Tributário ele é expresso ao dizer que a sentença judicial transitada em julgado é o que extingue o crédito tributário, embora haja legítima possibilidade de você ampliar esse termo
para que sejam incluídos também a sentença arbitral ou o laudo arbitral definitivo, passado em julgado, como apto a desconstituir, né, a cancelar um crédito tributário, sabemos que isso poderia gerar algum tipo de resistência e até mesmo de questionamento sobre validade da lei que vai falar sobre isso e que vai eventualmente trazer a sentença arbitral como apta a extinguir o crédito tributário, até mesmo porque o Código Tributário Nacional, que é a nossa lei filha, né? Temos a lei mãe, que é a Constituição, a lei filha, que é o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar, que tem um status diferenciado e que tem um quórum diferenciado de aprovação, não sendo alterada, existe certamente um receio de que você tenha um questionamento quanto à validade formal de um procedimento que permita que uma decisão que não está expressamente constando no Código Tributário Nacional possa extinguir o crédito tributário, além de outros impactos aí sobre o crédito tributário constituído, como, por exemplo, suspensão de exigibilidade, prescrição da cobrança da dívida, e aí do direito da fazenda direito de ação da fazenda de exigir esse crédito. Então, por isso, a estratégia e a proposta aqui é no sentido de construir uma arbitragem um pouco mais restrita, mas evitando esse tipo de questionamento formal. A gente sabe que se tiver uma discussão, existem elementos para dizer que em 1966 o CTN não teria como prever, né, a sentença arbitral como extinguir no crédito tributário, porque na época nem a lei de arbitragem existia no Brasil. Uma interpretação lógica do sistema que equipara para todos os direitos a sentença arbitral da sentença judicial poderia sim validar a extinção do crédito tributário por uma sentença arbitral. Mas sabemos que haveria muito receio, inclusive em muitos debates com a própria Procuradoria, e não só da Fazenda Nacional, como outras, nos foi expressamente passado um receio de que sequer provavelmente haveria regulamentação pelos órgãos, né, de cobrança e de braços aí de advocacia para uma arbitragem que possa ter essa finalidade sem ter a expressa autorização legal no Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar. E aqui eu até trago um pouco que a gente teve com a arbitragem comercial envolvendo o poder público. O testemunho da professora Selma acontecia, mas quando mudou uma lei, se tornou muito mais coerente, porque o servidor público, e aí eu acho que a Rita é a melhor pessoa para comentar sobre isso, ele precisa ter uma legalidade muito clara apoiando o ato dele para que ele possa exercer aquilo e para que ele possa atuar naquele instituto. Então, o projeto, ele visa alcançar relações jurídico-tributárias prévias à constituição do crédito tributário. Então, por exemplo, em substituição à consulta, né? No momento de uma consulta que a gente sabe que é algo unilateral da Receita, que não satisfaz os contribuintes e, de outro lado, não mostra, não abre nenhuma margem de diálogo com a Receita Federal, podemos, para questões técnicas, iniciar a discussão numa arbitragem. Ou, eventualmente, para liquidar uma decisão judicial passada em julgado, em que vai reconhecer um crédito para o contribuinte, que vai ser objeto aí de uma compensação. Hoje em dia, o contribuinte calcula por sua conta e risco, inicia as compensações e aguarda por alguns anos se o fisco vai ou não concordar com o valor que ele calculou. E inicia muitas vezes um contencioso administrativo absolutamente pulverizado sobre essas compensações que eventualmente sejam negadas, porque, na verdade, a dúvida é sobre o valor total daquele crédito. Então, o que a gente tem aqui como uma das propostas concretas de incidência da arbitragem especial tributária é justamente no momento em que o contribuinte tenha um crédito reconhecido por uma decisão judicial, passível de compensação com outros tributos, não liquidado judicialmente, e, portanto, ele poderia se usar da arbitragem contábil, nesse caso especificamente, com um viés técnico contábil, para poder quantificar o seu crédito a partir de um valor calculado por especialistas de forma bastante coerente, com participação equânime de ambas as partes, e de modo que vincule não só o contribuinte, como também a Fazenda Nacional. Então, ele certamente é um projeto um pouco mais tímido, mas muito cuidadoso no sentido de
poder introduzir arbitragem tributária, evitando problemas de questionamentos de validade formal e até mesmo material do Instituto, porque a gente demorou tanto para fazer, para dar esse passo, e dar o passo com uma fragilidade que a gente sabe que no dia seguinte poderia ter uma ADI, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal para questionar a constitucionalidade ou não do Instituto, ou eventualmente um receio, né, Rita? Quantas vezes a gente conversou sobre isso, do poder público regulamentar e atuar efetivamente, não faria muito sentido. Excelente, Pri. Eu queria cumprimentar tantos amigos aí, advogados tributaristas que estão participando da nossa live, doutor Lúcio Flávio, querido Mazola, nossos diretores regionais, Cristiane, Marco Antônio, tantos queridos aí que estão nos acompanhando. Então, a Pri agora explicou super bem qual que é o objetivo desse projeto, né? Esse projeto é mais restrito, ele pretende, então, trazer para a arbitragem, a possibilidade de trazer para a arbitragem situações que envolvem matérias fáticas e técnicas, né? Para sanar, então, dúvidas fundadas a respeito de interpretação, aplicação da legislação tributária, né? Que requerem um grande conhecimento técnico especializado, como, por exemplo, dúvida a respeito de classificação fiscal e para quantificação de crédito reconhecido judicialmente passível de compensação. Então, como ele trata, né, o projeto, logo aqui no artigo 1º, parágrafo único, né, ele fala que o procedimento arbitral, né, não poderá ser instaurado nos casos de crédito tributário que já tenha sido constituído. Né? Então, exclui da possibilidade de arbitragem aquele crédito que já foi constituído. E aí, nós não precisamos, então, nos preocupar, né, com o artigo 151 e 156 do CTN. Não vai precisar se preocupar. Nada que no futuro também possa ser modificado, né, Pri? Aí o artigo que trata da suspensão da exigibilidade da extinção do crédito tributário para incluir também a possibilidade de se extinguir através do laudo arbitral. Mas neste momento não será necessário. Né? E só um comentário, Rita, exatamente nesse ponto que você está falando, se a gente conseguir quebrar o paradigma de fazer uma arbitragem ainda mais restrita, sem alcançar essas questões que são muito mais controversas, fica muito mais fácil de dar outro passo, porque aí todas as partes envolvidas, contribuinte, poder público e as próprias câmaras institucionais vão estar muito mais seguras com o procedimento, com a possibilidade de viabilidade, de modo que ficaria mais fácil, então, regulamentar com pequenos ajustes, trazendo... Claro, né, a prática vai ensinar muito, mas trazendo os ajustes pontuais necessários para que a gente não inicie com o Instituto natimorto. Esse é um dos grandes receios. Eu acho que é perfeita a sua colocação, Rita. Foi bastante prudente, né? Começar aos poucos, né? Um passo de cada vez. E outras dúvidas que geravam, né, questões que geravam muita discussão, o projeto já é claro aqui, ó, no artigo 2º, ele fala as controvérsias tributárias que são vedadas à discussão no âmbito da arbitragem. Então, não vai poder se discutir na arbitragem especial tributária prevista nesse projeto da senadora Daniela, discussão sobre constitucionalidade de norma jurídica, não vai poder se discutir sobre lei em tese, né? Não vai poder ser objeto de arbitragem decisão contrária a entendimento consolidado pelo Poder Judiciário, nas hipóteses do artigo 927 do CPC. Então, já traz expresso no texto, né? Não fica dúvida, não vai ficar dúvida. Exatamente. Eu vou poder discutir constitucionalidade de lei tributária através da arbitragem. Não, né? Isso vai ter que ir para o judiciário. Então, o projeto vem com essa proposta aí bem definida, né? Do que poderá ser objeto, então, dessa arbitragem especial tributária. E aí a gente vai entrar, então, na questão que você já estava levantando aí, né? Das câmaras, do árbitro, que o projeto também traz aí os parâmetros, né? Que são importantes aí também, né? De como seria a arbitragem tributária no Brasil. Né, que são os desafios que nós temos, né? O Brasil é um país muito grande, né? Nós temos aí a questão também que se aprovar esse outro meio adequado de resolução de conflito, é o tal do sistema multiportas que a gente tem falado tanto, a gente tem que
criar um sistema que dê amplo acesso, né? Aí a diferença do Brasil e Portugal, né? Portugal tem uma Câmara, né, só institucional lá que foi criada para a arbitragem tributária. E essa não é a ideia trazida por esse projeto, né, Pri? A ideia aí é de abrir, né, para as câmaras aí que já estão aí credenciadas, que já fazem arbitragem, trazendo aí alguns parâmetros, né? A lei traz aí, o anteprojeto traz aí alguns parâmetros de como que seria a escolha dessas câmaras, né? Bom, antes só um parênteses, acabei de ver que a minha filha, Maria Fernanda, de 6 anos, está assistindo aqui a live, então, momento eu sou apaixonada coruja. por essa Fefe. Tô morrendo de saudade de você, Fefe. A tia Uma Rita aqui, ó, te abraçar, te beijar, te apertar. Não quero só te ver de longe, não. filha, beijo para você, meu amor. Espero que você esteja ouvindo ainda. Enfim, e é exatamente isso, Rita. Quando a gente teve lá fazendo os eventos com o pessoal em Portugal e a gente trazia os números do Brasil para Portugal, eles falavam, gente, não é possível. E de fato, Portugal tem uma sistemática muito particular. Primeiro, porque a gente tem um tribunal que faz arbitragem administrativa tributária, e esse é um ponto bastante interessante. Em Portugal, a arbitragem tributária começou e depois a arbitragem de assuntos relacionados a direito administrativo está pegando carona na tributária. E esse tribunal, o CAD, ele é um braço do Ministério da Justiça. Então, talvez ele seja muito mais equiparado ao nosso CARF, por algumas questões, do que ao nosso modelo de arbitragem brasileiro. Isso. O Brasil adotou, desde a 9.307, um modelo de arbitragem institucional tributária, com câmaras institucionais. E assim vem sendo feito, inclusive, e aqui eu acho que vale a pena fazer um comentário, que após a mudança da 9.307 em 2015, surgiram muitos decretos das agências reguladoras, então energia elétrica, e outras tantas, regulamentando, Portos também fez um decreto, regulamentando como seriam as arbitragens nas respectivas contratações e nos respectivos âmbitos de atuação. E é exatamente essa linha que a gente entendeu por bem seguir aqui na arbitragem especial tributária. Então, o primeiro ponto que eu acho que é muito relevante é necessário que haja uma regulamentação pelo poder público, no sentido de poder público manifestar em que hipóteses, em que situações concretas ele vai aceitar a arbitragem tributária, né? Então, precisamos ter, até mesmo pela natureza da arbitragem, que homenageia, acima de tudo, a autonomia da vontade das partes que vão utilizar a arbitragem para solucionar o conflito, precisamos ter uma regulamentação pelo poder público dizendo, olha, contribuinte, nós não temos uma relação contratual por opção de ambas as partes, nós temos uma relação decorrente de lei. Mas eu, poder público, manifesto aqui minha vontade de que nessas situações específicas eu aceito solucionar o meu conflito em arbitragem, como o decreto de Portos e tantos outros. Em contrapartida, o contribuinte que se enquadrar naquela situação e assim o desejar, poderá levar aquele conflito para arbitragem. Então, essa é a sistemática. A gente precisa de uma manifestação, tanto de fisco quanto de contribuinte, aceitando levar aquele conflito para uma solução em arbitragem. Super importante isso, né, Pri? Que não vai ser imposto, né? É uma opção. Senão não seria arbitragem. Isso. O contribuinte também, ele vai poder optar. Né? Claro. Ele vai ter essa opção, vamos dizer assim. E aí ele vai poder optar. E aí o projeto até fala, né, que o contribuinte optando, ele formaliza a opção, né, pela utilização da arbitragem especial. E aí ele vai ter que assinar o compromisso arbitral lá junto com o representante da Fazenda Pública. Exatamente. Então, isso eu acho importante também a gente frisar. Continua aí. E o compromisso arbitral, como a Rita bem comentou, a gente não tem aqui cláusula compromissória, porque eu não estou firmando um contrato que, se tiver um conflito, vai levar a solução para arbitragem. Eu não tenho como ter uma cláusula compromissória aqui, então necessariamente vai ser por compromisso.
E a lei traz algumas travas. Então, por exemplo, Câmara Institucional. Qualquer Câmara Institucional? Não. A gente tem que pensar que é uma arbitragem que envolve tributação. Então, criamos aqui algumas travas. Deixa eu até pegar aqui Enquanto exatamente. você pega aí, eu vou só falar que o contribuinte tem que optar porque as despesas envolvendo as câmaras de arbitragem também vão ser assumidas integralmente por ele. Tá? Exatamente. Um palpite aí da PGFN porque senão também ia inviabilizar, né? Porque a gente não teria interesse, né, de arcar com essas custas, tendo que a gente não precisa arcar com custa para que o conflito seja resolvido no âmbito do judiciário. Então, tem que ser um meio colocado à disposição das partes. A parte tem que optar por utilizar, sabendo que daí ele vai ter que se responsabilizar pelas despesas envolvendo a Câmara de Arbitragem, né? Isso está previsto no projeto. Exatamente. E aqui, exatamente o que a gente está falando. Ao regulamentar a arbitragem tributária, o poder público pode, inclusive, já trazer quais as câmeras em que ele aceita, né? Isso, fazer a arbitragem tributária, né? porque aí o poder público também já traz qual é a câmara em que ele confia, porque uma das grandes questões da arbitragem é justamente uma relação de confiança entre as partes e o tribunal. Então, o poder público pode sim trazer, eu aceito na Câmara A, B, C ou D. A única coisa é que a gente trouxe algumas travas. Então, por exemplo, instituição que processar a arbitragem, ela tem que estar no Brasil, tem que estar regularmente constituída há pelo menos 8 anos, ou seja, temos esse cuidado de que seja uma Câmara que demonstre experiência e demonstre qualidade de suas decisões. Sim. Estar em regular funcionamento como instituição ou Câmara arbitral, fora iniciação de procedimentos arbitrais. Então, como a gente tem nas relações contratuais, o poder público pode trazer nessa regulamentação quais são as câmaras que ele credencia. E, inclusive, já conversamos com algumas câmaras que se mostraram absolutamente tendentes a fazer uma regulamentação especial para a arbitragem tributária, ou seja, certamente isso seria possível. E algumas outras travas que nós trazemos, e aqui eu acho que vale a pena comentar um pouco sobre o tribunal. Né? Como que seria formado esse tribunal arbitral? Claro que pode haver alguns aspectos procedimentais da arbitragem que vão ser regulamentados pela Câmara, pelo compromisso arbitral, ou até mesmo pelo decreto do poder público, mas entendemos que com relação às câmaras, ao tribunal, algumas travas são importantes. Então, primeiro, necessariamente é um tribunal composto por 3 árbitros. Um deles indicado pela Fazenda, outro deles indicado pelo contribuinte, e o presidente do tribunal vai ser indicado pelos 2 árbitros. Então, existem algumas travas específicas de que os árbitros não podem atuar nem para a empresa, nem para a pessoa jurídica de direito público, e aí seguindo a própria trava trazida pela lei de arbitragem. E um ponto bastante interessante que a gente pensou aqui foi: os árbitros indicados pelas partes não precisam ser bacharéis em direito, ou seja, eu posso ter um engenheiro, eu posso ter um contador, eu posso ter alguém que tem um conhecimento específico naquela matéria, mas que não necessariamente é advogado. Agora, o presidente do tribunal arbitral, que vai ser nomeado pelos árbitros indicados pelas partes, necessariamente tem que ser bacharel em direito. Por quê? Porque o bacharel em direito conhece as garantias processuais, as garantias de ampla defesa, contraditório. Então, o que a gente precisa ter aqui é a plena consciência de que o conflito pode ser técnico, as partes podem indicar árbitros técnicos, mas nós vamos ter um presidente do tribunal que necessariamente é alguém bacharel em direito com prática aí na solução de conflitos e de arbitragem, que eu acho que é um ponto que certamente pode tornar bastante atrativa essa sistemática. Eu acho bem importante esses parâmetros trazidos pelo projeto. Acho que isso dá uma segurança. Acho que esse é o grande potencial da arbitragem, né? É a possibilidade de escolha de um árbitro que tenha expertise técnica, né, atinente ao litígio, que tenha realmente especialidade e aptidão para lidar com a matéria. São geralmente matérias bem complexas, né? Então, e que ele tenha um conhecimento, então, compatível com aquele litígio que ele vai tratar. E esses parâmetros aí de seleção do árbitro, né, traz aí
pontos bem importantes aí para que se torne um procedimento realmente confiável, né? E que tenha aí boas soluções, né? Eu queria que você comentasse também, Pri, a respeito do laudo arbitral, né? O próprio projeto, ele fala assim, ó, que eu até anotei aqui, no artigo 3º, inciso 6º, ele fala: o laudo arbitral produzirá efeito somente entre as partes, salvo hipótese de participação de entidade representativa de categoria econômica ou profissional, de âmbito estadual ou nacional, hipótese em que todos os associados que não tenham expressamente feito opção em sentido contrário estarão vinculados. Mas a regra é de que o laudo arbitral, ele vai produzir efeito só entre as partes. Isso é uma coisa que a gente já discutiu muito também aí nos grupos de estudos que nós participamos, né? Que o nível de tolerância de decisões divergentes no âmbito tributário, ele é bem diferente, né? Ele tem um regime ainda mais severo, porque nós não podemos ter no tributário tratamento diferente para aqueles que estão aí na mesma situação jurídica. Então, essa é uma das preocupações com a arbitragem também, né? Como seria as decisões, né, dos laudos arbitrais, né? Como se haveria algum meio de se uniformizar, né? Pensando nos cuidados aí que a gente vai ter que tomar para evitar que o resultado de determinada arbitragem cause aí um regime tributário diferenciado, né, para a parte que vai fazer o uso da arbitragem, trazendo aí problemas de concorrência com outras empresas que não optem pela arbitragem. Isso poderia eventualmente trazer algum desequilíbrio em determinado setor. Então, eu achei bastante interessante a gente comentar aí esse inciso 6º do artigo 3º do projeto. Bom, realmente esse é um dos grandes desafios da arbitragem tributária e nas próprias interações que a gente tem com a Câmara de Portugal, né, com o CAD, isso se tornou muito mais presente como um desafio para eles após os primeiros 3, 4 anos de implementação da arbitragem tributária. Tanto é assim que eles acho que uma das vezes que nós estivemos em Portugal para os debates e para os eventos, eles estavam assinando um convênio com o Ministério Público para justamente que houvesse um monitoramento de todas essas decisões de arbitragem tributária. Então, o primeiro ponto aqui, especialmente no inciso 6º, não tem como ser diferente, não tem como a sentença arbitral não produzir efeito somente entre as partes. E a ressalva que a gente traz sobre entidades representativas é, por exemplo, uma entidade representativa de montadoras de veículos quer saber a posição tarifária de um equipamento específico que é importado por muitas delas. Então, qual é a posição tarifária? E aí ela pode fazer isso em nome dos seus associados, até mesmo como uma forma de ter aí também um tratamento igual para todos que estão na mesma situação. Agora, com relação a essa potencial quebra de isonomia, um primeiro ponto que é importante trazer é que isso não deixa de ocorrer no judiciário, né? Quem está no judiciário e sabe da prática, sabe como as coisas funcionam, nós sabemos que às vezes uma mesma empresa com muitas ações judiciais envolvendo um mesmo fato, por exemplo, uma classificação fiscal de uma mercadoria específica, tem decisões diferentes, cada uma de um jeito. Não existe como você ter esse tipo de controle estrito e quebra de isonomia. É complicado falar em quebra de isonomia, porque na verdade nós temos uma autonomia de cada uma das decisões. E eu sei que o nosso horário aqui também já está. Já tá, infelizmente. Eu tava só mais um comentário. Que a gente prevê no projeto a publicação de todas as decisões de laudos arbitrais das arbitragens especiais tributárias. Então, é importante que, eventualmente, no momento de regulamentar essa arbitragem, a própria pessoa jurídica de direito público já traga uma forma de que, fim do procedimento, o poder público tem uma central específica para receber as decisões. E aquilo certamente pode ser levado aos procedimentos que tratem do mesmo assunto a partir dessa publicação. Claro que essa publicação jamais incluiria dados sigilosos e, eventualmente,
nem mesmo a qualificação dos contribuintes, como são publicadas, por exemplo, as decisões do CARF. Muitas vezes a gente tem o número do processo e na decisão não vem quem é o contribuinte envolvido. Mas é importante que haja essa publicidade. Agora, Sim. esse receio de quebra de isonomia, a gente sabe que mesmo no judiciário isso é inerente ao sistema de tributação do Brasil. Complexo, com tributos federais, estaduais e municipais, municípios e estados autônomos. Então, a gente sabe que na prática é um pouco utópico a gente imaginar que todos os contribuintes vão ter exatamente o mesmo tratamento, porque o que a gente verifica hoje em dia é que contribuintes, a mesma pessoa jurídica muitas vezes tem um tratamento diferenciado nas suas ações e nos seus questionamentos tributários. Com relação à classificação, pode ser até um importante precedente, né, Pri? Como vai vincular, né, quem participou da arbitragem, vai vincular o fisco, pode servir aí como um importante precedente, né? A gente tem que evoluir, né, e ampliando aí nossos horizontes, buscando esses caminhos, porque tem casos aí muito complexos que vão poder ser bem solucionados no âmbito da arbitragem, né? Nós falamos aí tanto do árbitro, está expresso na lei, né, que uma das características do árbitro, né? Eu estava lendo aqui, além de ele ter pelo menos 10 anos de experiência, ele tem que deter conhecimento técnico, compatível com a natureza do litígio, a ser dirimido, né? Então, 10 anos de experiência profissional na área de atuação já é uma boa experiência, né? Tem que ter 2 graduações em nível técnico no superior, ou uma graduação, uma pós-graduação em instituição de ensino nacional ou estrangeira. Então, assim, a lei está trazendo bastante parâmetros aí para que venha a ser uma pessoa bem preparada, né? Escolhida pelas partes, né? E, nossa, está acabando o nosso tempo aqui. Finalizar aí falando, então, dessa composição do tribunal arbitral, que um vai ser indicado pela autoridade tributária, o outro vai ser indicado pelo contribuinte, depois vai ter um árbitro indicado em comum acordo. Então, super preocupados aí com a imparcialidade também, o projeto, né? E no artigo 9º, eu vou até já me despedir, vou deixar você encerrar falando do artigo 9º do anteprojeto, dizendo que foi uma honra recebê-la aqui, que você é uma profunda estudiosa do assunto, que nos trouxe muitos esclarecimentos a respeito do projeto de lei. É um tema que realmente não se esgota em uma live, mas acho que já deu para o pessoal ter uma boa noção do objetivo desse projeto. E queria que você terminasse aí falando a respeito do árbitro desempatador, que também é algo interessante aí que veio nesse projeto, que não temos aí na lei de arbitragem, né? É algo específico aí da arbitragem especial tributária. A possibilidade de ser designado o árbitro desempatador aí previsto no artigo 9º do anteprojeto. Bom, realmente é uma figura um tanto quanto polêmica e eu acho importante contextualizar. Primeiro, não é uma novidade desse projeto, já existe esse instituto em outros procedimentos arbitrais mundo afora. A professora Selma já estudou profundamente esse tipo de figura. Segundo aspecto que foi considerado ao trazer a figura do árbitro desempatador é que, se olharmos os estudos das câmaras arbitrais, a imensa maioria das arbitragens são julgadas por unanimidade, ou seja, são poucas as situações em que há julgamento por maioria em tribunal arbitral composto aí por 3 ou 5 árbitros. Terceiro ponto. A sentença arbitral, ela não é sujeita a recurso. Então, a gente não tem um segundo grau. E ela vincula ambas as partes. Então, é diferente do judiciário, em que você pode chegar da primeira instância até o STF com diferentes graus de jurisdição. Então, justamente para tentar trazer uma maior confiabilidade e possibilidade de uma participação mais adequada das partes na arbitragem tributária e uma segurança maior para a decisão, é que a gente trouxe essa figura do árbitro desempatador, que seria alguém indicado, caso a decisão não seja unânime, ele vai analisar o conflito e aí a posição dele necessariamente vai prevalecer. Agora, ele vai ter que ser indicado pela instituição de arbitragem.
Ou seja, ele tem que ser uma pessoa de muita confiança de todos para que possa realmente ter essa posição, justamente porque nós sabemos que a sentença arbitral não é sujeita a recurso. Então, Sim. até mesmo para conferir uma maior confiança, pensando aqui muito mais na perspectiva do fisco até do que do contribuinte, é que a gente trouxe essa figura do árbitro desempatador, que é largamente utilizado em muitos sistemas arbitrais mundo afora. A professora Selma é profunda estudiosa desse papel e achamos que fazia todo sentido trazer essa figura aqui, mas é importante contextualizar. Primeiro, é bastante difícil você não ter uma decisão unânime numa arbitragem. Normalmente os árbitros sentam e apresentam uma decisão unânime pelo tribunal. E segundo, é para situações extremamente pontuais e visa justamente trazer uma confiança maior a partir de uma decisão não unânime, justamente por se saber que a sentença arbitral, o laudo arbitral aqui, não está sujeito a recursos. Então, acho que é o tema mais polêmico, talvez, um dos pontos mais polêmicos do projeto, mas em linhas gerais é isso. Mas que vem aí, né, como sugestão de uma árbitra muito experiente, que é a doutora Selma, né, que também gostaria de mandar um beijo para a doutora Selma, de quem nós somos todos aprendizes aqui, ela, a nossa grande professora, a nossa grande mestra, percursora aí da arbitragem. E agora que finalizando, né, realmente essa é uma das vantagens do procedimento arbitral, né, Pri? De não caber recurso, né, contra o mérito das decisões arbitrais, existindo aí a possibilidade apenas de ser anulada em determinados casos, que o anteprojeto também disciplina, né, no artigo 10. Ele traz aí os casos em que poderia ser proposta uma ação de anulação arbitral e tem um prazo aí, né? 60 dias da ciência das partes do laudo arbitral. Tal qual na lei de arbitragem, tá, Rita? Isso não é novidade Isso. nenhuma. São exatamente isso aí é uma mistura do que tem na lei de arbitragem e no Código de Processo Civil também. Sim, mas aí o projeto já trazendo, né, a previsão expressa, já tira qualquer dúvida a respeito, né, do que seria cabível ou não aí na arbitragem especial tributária. Então, finalizamos aqui. Teríamos mais algumas questões, mas nós não temos mais tempo. Queria te agradecer muito pela participação, Pri. Foi uma alegria também te ver ainda que virtualmente, a gente poder conversar aí, fazer esse bate-papo sobre um tema que você estudou e que conhece com tanta profundidade e que nós possamos nos encontrar em breve, viu? Que estou com saudade. Eu também. Dá um beijo aí na Fefe por mim. Fala que eu tô com saudade dessa bailarina aí também. Pode deixar. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui, Rita. Obrigada não só pelo incentivo que você traz, não apenas para a arbitragem, mas para outros métodos adequados aí em termos de solução de controvérsia tributária. É uma honra estar aqui com você. Estou com saudades também. Manda um beijo para as meninas. Vamos ver se a gente se encontra pessoalmente em breve, assim que acabar tudo isso. Mas por enquanto, cada um em casa, são e salvo, e a gente vai seguindo aí, produzindo os debates, e parabéns aí de novo pelo brilhante trabalho aí na Escola da AGU, trazendo sempre os assuntos atuais, as pessoas que estão dispostas e que estudam os temas para falar. É realmente um papel muito importante, não só para a advocacia pública, mas para o nosso mundo jurídico brasileiro. É uma contribuição certamente muito relevante. Obrigada, Pri. Obrigada a todos que nos acompanharam aí na live. E até a próxima. Fiquem bem. Obrigada. Tchau. Tchau.